Trabalho, ou vamos dizer igreja? A igreja, se não me engano, é quarta ou é quinta. Então tá bom, vamos lá. Isso explica muita coisa. Primeiro, Deus. Segundo, família. Terceiro, trabalho. Quarto, igreja. Não, né? Tá vendo? Só se for mensagem de novo, igreja já vai acontecer. Quarto, igreja. Quinto, amigos. Comunhão, né? Sexto, lazer, tal. Então você tem uma lista imensa, né? Eu acho que nós não deveríamos ter essa escala. Porque quando você faz isso, você tem a tendência de repartir a vida em instantes, né? Isso é uma coisa, isso não é outra coisa, isso não é outra coisa. E você não encara a vida como a Bíblia expõe. A Bíblia não faz essas divisões. Engraçado, né? Poderia ter, né? Será que nenhum personagem da Bíblia, durante milênios em que a Bíblia foi constituída, nunca pensou nisso? Com certeza eles pensaram. E por que eles não colocaram? Porque o Espírito não inspirou eles para que eles colocassem. Sabe, uma coisa é o autor da Bíblia pensar de si mesmo. Outra coisa é ele pensar por meio do Espírito Santo. E tudo que ele escreveu foi o que ele pensou por meio e por inspiração do Espírito Santo. E o Espírito nunca inspirou que nenhum ser humano colocasse isso na Bíblia. Ainda que para nós, seres humanos, nós temos essa tendência de colocar as coisas num valor, numa escala de valores. E você não vê nada na Bíblia nesse sentido. A Bíblia não encara a vida como um todo. Ela faz sim uma distinção entre o seu relacionamento com Deus e o seu relacionamento com o próximo. Quando ela diz: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo a ti mesmo. Mas aí você percebe que tudo que vocês disseram, vocês podem simplesmente colocar nessas duas divisões. E pronto. Fechou, não tem mais. Então o que eu estou querendo dizer é que quando você se dedica à sua família, você está servindo a Deus. Você está aprendendo isso? Quando você encara a sua família a partir de Deus, você está amando o próximo, mas também está amando a Deus. Quando você encara a igreja como algo que não foi instituído por homens, mas você encara a igreja como o corpo de Cristo, como pessoas e não apenas como instituição, você está servindo a Deus. Não é que foi um tempo para Deus e um tempo para a igreja. Não, está tudo junto. Até o lazer, gente. Quando eu brinco, né, eu falo que crente adora o culto. Vamos para a praia? É aquele trabalho para organizar uma praia. Mais uma, vamos para a praia. Aí a gente chega lá, a gente vai fazer um culto, a gente... Não precisa disso. Não precisa. Para você ter momentos bons e considerar Deus como referência, não é necessário um culto para formalizar aquela condição, aquela situação em que você está. Não sei se vocês estão compreendendo. A gente pensa que para que as coisas sejam sacralizadas, sejam santas, tem que ter um culto para isso. E às vezes nós fazemos esse culto nem de coração aberto, mas simplesmente para formalizar. Ou seja, o que seria bom? Nós simplesmente irmos à praia, orarmos sim, isso é comum, para que Deus nos guarde na viagem. Chegando lá, nós poderíamos ter um momento de devocional, mas uma devocional com todo mundo sentado. Cantar por cantar, lógico, para Deus, mas cantar assim, não daquela coisa assim de... A gente já montou uma liturgia aqui. Nós vamos sentar lá na praia, você fica no meio, segue essa liturgia de oração, leitura desse texto e tal. Não precisa. As coisas deveriam ser mais simples feitas de coração.
sem a formalidade de um culto de domingo. Tem que ter mesmo, porque o culto é solene. Então nós podemos aproveitar toda a vida, entendendo que toda a vida tem a ver com Deus. E por que eu estou falando isso? Porque a gente tem esse costume, quando nós vamos falar de idolatria, nós pensamos nessas questões de prioridade. É verdade. Mas só que quando você encara a vida toda a partir de Deus, esse senso de prioridade ele cai e tudo se torna importante. Porque tudo tem importância diante de Deus. Ou vocês acham que Deus ele não se importa com a sua vida afetiva? Deus não se importa com o seu descanso? Deus não se importa com o seu lazer? Bem, ele mesmo instituiu um dia de descanso, né? Vocês já ouviram falar dos puritanos. E os puritanos, esse termo foi dado a eles de uma forma pejorativa. Foi um movimento que houve na Inglaterra. Você tem a igreja, o rei Henrique VIII, ele quer se divorciar. A esposa é prima do Papa. O Papa diz: eu não concedo. O único que poderia divorciá-lo era o Papa, né? E ele falou assim: eu não concedo o divórcio. Ele fica sabendo que está crescendo um movimento de protestantes e ele fala assim: não vai me dar o divórcio? Tudo bem, então eu viro protestante. E quem vai mandar nessa igreja agora vai ser o rei, não o Papa. Foi assim que começou o protestantismo, a igreja anglicana. Lógico que tinham pessoas que queriam o protestantismo verdadeiro, né? O pessoal que fazia parte do clero. E eles lutaram. E quando a igreja anglicana foi instituída, ela era muito parecida com a igreja católica, e eles lutaram para mudar aquilo. E eles queriam uma liturgia pura, que a liturgia tinha ainda elementos da igreja católica. Eles queriam um governo puro, eles não queriam um governo da igreja centralizado num homem só. E eles queriam uma vida pura. Bastava ir para a igreja, deveria viver aquela vida. E quando eles começaram a fazer essas exigências, as pessoas disseram: então vocês querem tudo puro, então vocês são puritanos. A partir daquele momento, o termo puritano virou um termo pejorativo. E aí você tem um movimento puritano, essas pessoas que lutaram para ter uma vida pura diante de Deus. E os puritanos, eles são estereotipados pela mídia, pelos meios de comunicação, como pessoas tristes, pessoas duras, pessoas até mesmo más e legalistas. E foram os puritanos e hipócritas também. E foram os puritanos que colonizaram os Estados Unidos e transformaram os Estados Unidos, pelo menos a princípio, em um país protestante. Vocês já assistiram a Bruxa de Blair? Se eu não me engano, a Bruxa de Blair, a história é narrada na época dos puritanos. E eles diziam que os puritanos faziam caças às bruxas, né? Mas não, isso é o costume da igreja católica. Então eles mudam um pouco, muita história do puritanismo. Eles querem passar sem mágica, mas não. Os puritanos, eles não eram pessoas legalistas, pessoas hipócritas, embora nem todos fossem perfeitos, né? Ou melhor, embora eles não fossem perfeitos, tinha muita pessoa nesse movimento que não era convertida verdadeiramente. Mas eles encaravam uma vida tão a sério que eles diziam assim que o lazer e a alegria tinha que ser levado a sério. É interessante o jogo de palavras, né? Que o lazer deveria ser levado a sério. Eles tinham um costume muito interessante. Eles faziam tudo no sábado, as mulheres cozinhavam no sábado, deixavam tudo preparado, os homens faziam seus deveres no sábado para deixar o domingo livre. E o costume deles era ir à igreja de manhã. Eles iam à igreja de um culto público de manhã. À tarde, eles se limitavam a ter descanso e a falar só daquilo que eles aprenderam na manhã. Então as famílias se reuniam, né? Então a Patrícia e o Rodrigo se reuniam com a Naí, com a Mariana, iam para um parque e passavam o dia ao redor das crianças ao redor, brincando e tal, e eles conversando, e chamavam os filhos para fazer a aplicação do sermão que eles aprenderam de manhã. E eles falavam das suas dificuldades, das suas dores. Então as famílias iam fazendo grupos, iam se espalhando, ou na casa, ou no parque. Você não via as pessoas simplesmente usando o domingo por usar. Não era um domingo de fato dedicado ao Senhor. E nesse domingo tinha edificação,
por meio das aplicações que eles faziam no sermão, e também tinha um momento de descanso, lazer e descontração entre famílias. E como que a gente perdeu isso, né? Não, mas se você for ver hoje, tem algumas igrejas que usam esse termo. Eles usam aquele G12, né, que eles falam, né? Por exemplo, na sua casa, você faz um culto, aí você chama algumas famílias para participar, na casa da irmã, outro grupo, eles fazem isso. Essa é uma estrutura de célula que funciona semanalmente. Exatamente. Mas o aspecto que eu gostaria de enfatizar aqui é que Deus, Ele nos deu os 10 mandamentos. A observância dos 10 mandamentos não nos salva, porque nós somos imperfeitos. O que os 10 mandamentos fazem? Nos mostra que nós somos pecadores diante de Deus. Que nós falhamos, de algum modo, nos 10 mandamentos. Eu nunca adulterei. A Bíblia diz, Jesus diz, o homem que cobiçar em sua mente uma mulher que não é a dele, já adulterou com o coração. Eu nunca matei ninguém. Jesus diz, aquele que odiar o seu irmão, dizer assim, fulano de tal morreu para mim, já matou em seu coração. Você excluiu do Facebook, filho? É como se você estivesse dizendo, eu não quero mais convívio com aquela pessoa. Eu cortei o relacionamento. Você matou ela no coração. Falou de excluir do Facebook, aqui todo mundo já, meu Deus. Matei muito. Sou um psicopata. Mas vocês sabem. Vocês sabem que tem hora que se você pudesse, e não tivesse pensado bem na hora, você pegava a pessoa no pescoço e apertava. A gente tem que lidar com isso. E foi para esse tipo de pessoa que Jesus morreu. Para nos transformar, para nos mudar. Então, os 10 mandamentos, eles estão lá, nós não somos salvos para observá-los, mas eles nos servem de padrão. Os 10, não é? Mas parece que a gente só se importa com o 9. Quando Deus diz, lembra do dia do sábado, e a palavra sábado ali não é o 7º dia, mas lembra-te do dia de descanso. E os judeus guardavam o sábado. Mas nós cristãos guardamos o domingo. Por que o domingo? Porque é o dia em que Jesus ressuscitou. Então esse primeiro dia, ele é sacralizado por causa desse evento tão importante, que é a ressurreição de Jesus Cristo. E eu falei para vocês, né, uma vez que eu estava falando sobre a ressurreição, que os cristãos passaram 200 anos desde a ascensão de Cristo, né, a sua glorificação. Dali em diante eles passaram 200 anos, todos os temas dos estudos era a ressurreição. Durante 200 anos. A ênfase era sempre ressurreição. Sempre. Só depois que o tema do culto foi mudando e foi abrindo para refletir sobre outros assuntos. Mas durante 200 anos eles passavam falando só de ressurreição. Porque foi uma coisa assim tão extraordinária que eles disseram, cara, a gente vai ter que passar 200 anos falando sobre isso. Estava morto, ressuscitou. E muitos viram. Foi um evento histórico. Por isso essa repercussão. Então, ok. Falei que ia falar com vocês sobre idolatria. E aí eu falei de uma forma geral que nós devemos encarar a vida como um todo. Não fazer divisões. Aí deu o exemplo histórico dos puritanos, que eles não faziam essa divisão. Eles não diziam assim, primeiro Deus, depois a igreja. Não, entendia que acordar cedo tinha a ver com Deus. Preparar tudo no sábado tinha a ver com Deus. Ir à igreja tinha a ver com Deus. Ficar em família e com os amigos falando sobre a vida, sobre Deus, tinha a ver com Ele, tinha a ver com Deus. Era tudo muito importante. Não que você não tinha sempre de prioridade, falando assim, eu tenho essas tarefas, essa tarefa vem antes, tal. Isso daí é normal, isso daí é questão de organização. Mas tudo tem a ver com Deus. Então, o primeiro princípio, para que você não quebre o primeiro mandamento, é você ter em mente que tudo tem a ver com Deus. E que às vezes você pode estar na igreja sendo idólatra. O pastor pode ser um idólatra.
Às vezes ele pode idolatrar o ministério. Às vezes você cantando ou fazendo qualquer outra coisa, você pode idolatrar aquilo que você faz. E aí eu quero fazer aplicações sobre isso. Toda vez que eu falo sobre ídolos do coração, eu lembro de um texto, você já sabe, né? Qual? Não sabe? Gênesis 2. Gênesis. Acertou, Gênesis. 2. 3, 2. É ali no começo. Antes dos 4. Gênesis, eu posso contar a história. Eu posso. É de Eva também. Mas eu gosto de uma história que ela retrata muito. Raquel. Raquel. Vocês lembram, né? Então vocês já ouviram eu falando sobre isso. E eu gostaria de ouvir vocês falando sobre Raquel. Olhando ela, porque nós lemos a história de Jacó e de Raquel e lemos uma história romântica. E teve pessoas que ficaram muito chateadas comigo, porque eu acabei com a vida dela. Não que não haja um relacionamento afetivo entre os dois, mas por trás do romantismo existem outras coisas. Então vamos lá, Gênesis 30, versículo 1 ao 3. Alguém leia, por favor, mas antes de você ler, achem primeiro aí, vou dar um tempo para vocês. E antes de vocês lerem, eu vou dar uma informação muito importante. Eu tenho a oportunidade de dar essa informação, né? Não queria ser. Vocês falam que eu falo muito, então estou controlando. Brincadeira. Mas aqui a gente tem essa oportunidade de abrir. Pense na seguinte situação: você tem Jacó. E qual é a história de Jacó? Até o momento a encontrar com Raquel. O que tinha acontecido antes dele encontrar com Raquel? Se encontrar com Raquel? Ele tinha enganado o irmão para obter o direito de primogenitura. Ele tinha enganado o pai. Ele passou a vida toda dando golpes. Prenda-me se for capaz. Você me assistiu? Ele era um cara, era 171, certo? Ele passou a vida toda enganando as pessoas. E ele enganou tanto que ele estava sendo... Não, agora não, até agora não. Ele enganou tanto que ele teve que fugir. Não é? Sabe aquele cara que deu um golpe no bairro inteiro? E os caras falaram assim: a gente vai te matar. E ele vai ter que fugir. E ele foge. E a Bíblia mostra que Isaac tinha preferência por Esaú. Mas só que Rebeca tinha preferência por Jacó. Então talvez Jacó ele se sentisse protegido ao lado da mãe, amado. E com certeza Esaú tinha mais amigos do que Jacó. Porque ninguém devia ser aquele cara chato, aquele cara que dá golpe, que todo mundo fica desconfiado, todo mundo quer pegar ele. E com certeza Esaú saiu contando para você, não sabe o que meu irmão fez de novo. Me passou a perna de novo, eu não acredito que eu caí. Está todo mundo odiando. A única pessoa que gosta de Jacó é a mãe dele, mas só que agora ele fugiu de casa. Então quem está do lado e gosta dele? Ninguém. Aí ele encontra uma mulher, mas uma mulher que é um arraso. E aí ele coloca toda a expectativa de amor naquela pessoa. É aquela pessoa que vai me preencher. Isso já aconteceu com Jacó, né? Não acontece conosco, né? Você ter problemas na infância, isso gerar um vazio e você querer preencher com alguma coisa. E você começar a pensar que quando você casar todos os seus problemas vão se solucionar e que a pessoa perfeita irá satisfazer todos os seus desejos, todas as suas frustrações que você criou na infância toda. Isso não acontece, não aconteceu com Jacó. Então Jacó ele tem ali a Raquel como aquela que irá satisfazer todos os seus desejos. E Raquel é uma mulher que ela chamava muita atenção. A Bíblia diz lá no capítulo 30, deixa eu ver aqui, em Gênesis 30, uma expressão muito legal, que ela era de
boa de se ver. É 29, desculpa. Olha lá, versículo 17. Alguém lê? Era para ler o outro, mas já estou mudando toda hora. Todo mundo lê para mim? 29 e 17. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semelhante. Lia tinha os olhos baços ou fracos. Raquel era formosa de porte, de corpo. Está falando de corpo aqui. Era malhada. Mas não era aquela mulher apenas malhada. Ela tinha um rosto bonito, de porte e de semblante. Ela passava lá com as ovelhas e tal. Aí os pastores, não sei o que mexia. Gente, eu não dou muitas coisas não. Então a mulher chamava muita atenção. Ela estava acostumada a estar aqui em cima. E ela encontrou um cara que mantém ela no posto que ela gosta de estar. Vocês estão percebendo que às vezes, e eu já conversei com uma pessoa assim, com um rapaz que era frustrado por causa da idade, que não tinha casado, ela era comigo. Não é verdade, sabe aquela história? O meu primo, o meu amigo tem um problema. Não que eu ou qualquer outro pastor na mesma condição que a minha esteja livre disso, né? Mas dessa vez não era eu. E ele é frustrado, é uma pessoa insegura, queria autoafirmação e que sempre teve moças muito interessantes ao lado dele, mas ele queria aquele padrão de mulher, sabe? Que ele entrasse na igreja, que ele entrasse no shopping, o pessoal, uau, fulano de tal, tá com um avião, esse cara. Então ele queria isso. E aí ele encontrou uma moça. E essa moça é uma moça muito bonita. A moça tocava violão, cantava, tocava flauta, tocava um monte de coisa. Sabe aquela moça? Era aquele tipo de moça que ela tem aquele bumbo atrás, ela bate aqui, toca a gaita, o violão, já viu isso aí? Né? E ele encontrou essa moça. E ele começa a se apaixonar por ela. Mas ela tem um problema, ela tem namorado. Ela tem namorado. Mas só que ela, mesmo tendo namorado, ela conversa com esse rapaz. E esse rapaz tem um momento que ele não aguenta. Ele fala para ela: eu converso com você, nós dizemos que somos amigos, mas eu gosto de você. Então, desculpe, eu não quero que você traia o seu namorado. Mas se você largar dele, eu gostaria de namorar com você. Não quero que você largue. Eu não queria que ela largue isso. Ela não queria ficar isso. Se isso fosse uma novela, com certeza estariam torcendo para jogar essa peça. Mas ele falou: não vou me aproximar de você. Mas não está falando, se você largar ele, tamo junto. E aí ele contando para mim essa história. E eu falei assim: o que ela disse? Vocês querem saber o que ela disse? Sim. Ela falou que não ia deixar o namorado. Que o amava e ia continuar namorando. Não, gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Mas 5 anos depois, Ela não estava casada. Se ela resolvesse, né? Isso aí não seria pecado, mas tudo bem. Mas tudo bem. Ok. Porque o namoro só é consequência da pessoa. Exatamente. O namoro é justamente para isso. Exato. Se ela trocasse o carro. Agora, casamento, ele nunca poderia defender Aí isso. sim. Aí ela pega. Aí o que aconteceu? Eu falei: ok. Ela não quer você, ela quer continuar com o namorado, segue a sua vida e pronto. Não é? Simples assim, né? Ela não deixou de conversar com ele. Ela não deixou de conversar com ele. Por quê? Porque esse meu amigo, ele queria autoafirmação numa mulher bonita. E essa mulher bonita que ele encontrou, queria alguém que sempre a elevasse. Então, se ela cantava, ela queria saber como tinha ido.
se ela fazia alguma coisa legal, ela falou, e aí, gostou? Ou seja, é um relacionamento em que não há amor, mas há um amor próprio, e você quer o outro para te autoafirmar. Na verdade, ele tinha um ídolo, ele queria alguém que o completasse, e ela tinha um ídolo que ela queria alguém que autoafirmasse. Ela não buscava ele não buscava ela. Ele buscava aquilo que ela poderia dar a ele, e ela buscava nele o que ele poderia dar a ele. Não sei se vocês entendem. Falei. Eu li o texto aqui, eu falei assim, cara, você é Jacó e ela é Raquel. E vocês estão se relacionando não um pelo outro, mas por aquilo que o outro pode te dar. E às vezes você pode ter um relacionamento com alguém, não afetivo, mas até mesmo de pai e filho, errado, porque você gosta do outro, até mesmo, às vezes pode ser bem inconsciente, por aquilo que o outro te dá, por aquilo que o outro fala de você, que você se sente bem, te levanta o ego, ou por aquilo que ele te faz com que você pense que você é, sabe? Não tem a ver com o outro. Você não quer cuidar do outro. Você está pouco se mijando pro outro. Ela é bonita? E que eu ganho com isso? Rapaz, vai entrar nos lugares assim, todo mundo vai. Sabe, tem homem que quer uma mulher bonita porque. E ele dá uma mulher bonita, não porque ela ama, mas porque ele quer um troféu. O Freud explicava isso aí, né? Freud tem uma tese que... Sim, Sérgio. Desculpa, você pode... Não, é uma síndrome. O cara tinha uma casa muito linda. E aí ele botou uma placa de venda na casa. Era para todo mundo visitar a casa. Só que quando alguém fazia uma oferta, ele falou, não, a casa não está à venda. Era só para as pessoas entrarem e poderem ver que ele tinha tudo aquilo. É mais ou menos isso que você está falando. Às vezes o homem tem uma mulher bonita, que ele quer que todo mundo admire para saber que ele tem aquela mulher. Exato. As coisas também, né? Ele falou exemplo da casa, mas é isso mesmo. Às vezes você não quer receber as pessoas em tudo, né? Que nós estamos falando, de uma forma geral, nossa vida, às vezes em tudo. Você quer demonstrar que você é inteligente, que você é bem-sucedido, que você vê os seus filhos bem, que você faz várias coisas. O Facebook virou um palco dele. Exato. A gente quer ser o protagonista, você quer mostrar para as pessoas que as pessoas invejem a sua vida. Nossa, na minha vida, as minhas coisas são melhores que a sua. Porque você quer se convencer de que você é importante, que você tem significado. Porque às vezes a sua vida é uma vida mesquinha. Não que seja, mas que você acha que é. E aí você quer se valorizar com essas coisas, buscar valor. E isso acontece muito no relacionamento. Eu tenho ouvido muito nos últimos dias aquela coisa. Mas ele faz isso por mim. Mas ele faz isso por mim. Ele não sei o que, ele me fez isso, tal. Fulano não fez, ciclano não fez, mas ele não sei o que. E você faz o que por ele? Tipo, o relacionamento é para me satisfazer. E aí o outro pega e fala a mesma coisa, mas só que ela tem isso, tem aquilo outro. Gente, isso não é relacionamento. Ô Marcos, é um relacionamento deturbado. É um relacionamento idólatra. Porque nós estamos buscando nos completar nos outros. Não que o marido e a mulher estejam juntos não se tornam, a Bíblia diz que eles se tornam um senso de complemento, mas só que ninguém e nada nesse mundo irá satisfazer algumas coisas pessoais que você tem. Elas só serão satisfeitas em Deus. E quando você busca essa satisfação nas pessoas, ou até mesmo nas coisas, você se torna um idólatra e colhe frustração. Não é à toa que tem gente que mata quando um relacionamento se rompe. Ou mata, ou pelo que se mata, né? Se mata, né? Se mata a si mesmo, se suicida. Ou mata o outro. Voltando no começo lá da aula do estudo aí. A gente tem que tomar muito cuidado o porquê. Que nem você falou, a gente não pode seguir tipo essa tabela, essa escala. O porquê que a gente tem que vigiar e tomar muito cuidado.
tudo que você vai fazer, que nem eu trabalho, louvando a Deus, agradecendo a Deus. Esse é meu particular com Deus. E muita gente deixa a família de lado para estar na igreja. Por isso que eu estou falando que você tem que tomar cuidado. Por isso que eu tenho essa tabela, eu sigo mais ou menos esse padrão. Não é que eu sigo, mas eu tenho como uma referência. Certo? Eu não vou abandonar minha família para estar aqui. Eu não estou agradando a Deus. Desculpa, eu vou estar agradando os homens aqui, os irmãos da igreja, mas eu não estou agradando a Deus porque eu estou deixando minha família de lado. Eu vou entrar nessa questão mais à frente, mas quando você se esvazia de ter essa escala de valores, você começa a entender que você tem aquele momento que você está na igreja com a sua família, você não está ali mesmo para agradar a homens. Você está ali para se doar um pouco e para aprender muito de Deus, e até mesmo nos relacionamentos. Sim. Agora, o que não pode acontecer é a igreja se tornar um lugar para você fugir da família. Acontece muito isso. Porque a igreja como instituição, ela se torna um problema quando a pessoa já tem um problema que é eu não aguento ficar em casa. Então, e aí busca a igreja como... Não a igreja, mas se tivesse uma outra coisa, ela buscasse outra coisa também. Então o problema não está na igreja em si. Sim. Está no fato de você não resolver algumas coisas. Você ainda não encarou a sua família como a família de Deus. Você entendeu o meu raciocínio que eu quis dizer? Você entendeu? Entendi. Eu só estou mostrando as cores que estão por trás disso, né? Então é assim que acontece, né? Por exemplo, um pastor ele pode negligenciar a sua família. Não estou falando que às vezes ele não vai dar a atenção devida, assim como um engenheiro médico também vai ter algumas tarefas que vai impedir, ainda que ele queira. Mas isso é negligência, isso é uma dificuldade que ele tem. Negligência é quando ele abre mão mesmo da família. E um pastor pode negligenciar a família quando ele idolatra o ministério. Está percebendo? Ainda, exatamente. Exato. O meu nome ministério é ele. E se é uma idolatria, é pecado. Então é um problema dele com Deus também. Os padres que falam usam muito isso, né? Da questão, né? Você não ter um cônjuge que você não conseguiria se dedicar para a família. É verdade. Mas é uma dificuldade, sim. Mas Deus, Ele nos chama ao equilíbrio. Encarar tudo como um ministério. Não somente aquilo que nos eleva. Pois bem, vamos ao texto. E aí nós vamos tirando lições, tá bom? Vocês podem ver agora, Gênesis 30. Nós mostramos qual é a condição de Jacó, né? É um cara frustrado que encontra a Raquel e coloca todo o anseio em cima dela. E a Raquel olha para Jacó, ela coloca todo o anseio dela e todo o desejo de manter a fama, aquela coisa, né? Em cima de Jacó. Então a troca de ídolos. Eu me amo no outro. Dá para entender isso? Não, o primeiro versículo aqui vai ficar claro. Você já leu o egocentrismo dela. Pode ler, Sérgio. Tem os três, por favor. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Respondeu ela: eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela, para que dê a luz, e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Primeira lição: o que é um ídolo? Um ídolo é aquilo que mais desejamos. Está ouvindo aqui uma frase que diz assim: Bela, o mal em nosso desejo caracteristicamente não repousa no que queremos, mas no que queremos muito. Então não é errado querer ter filhos, mas ela queria muito. E se ela não tivesse filhos, era melhor o quê? Morrer. A razão de viver dela está onde? Em ter filhos. Okay? E nós já vimos um pouco sobre a história de Raquel. Ela era bonita, era atraente, bela de forma e bela de se olhar, ou bela de porte ou de aparência. E quando se tratava de beleza, ela ganhava de 10-0 da irmã. É engraçado que a Bíblia não é nada politicamente correta, né? Não tem gente feia, a Bíblia fala não.
Era mais bonita. Era mais bela. Irmãos, você vai ver que isso não desvalorizava a Lia. Porque a gente vai ler um outro texto aí, que vai mostrar que Deus olha para ela e diz assim: vê Deus, que Lia era desfavorecida, que ela era rejeitada, fez dela fecunda, enquanto Raquel era estéril. Olha só, Deus por trás dos bastidores, vendo quem é rejeitado e quem não é, vendo quem é injustiçado e quem não é. E aí ele pega e vira a mesa. E quando ele vira a mesa, os ídolos começam a cair, né? E ninguém querendo esconder. E é isso que está acontecendo. Ela tem uma vida que todos querem. Jacó, quando se apaixonou por Raquel, ele trabalhou quantos anos? 7 anos. Aí ele começa a ser enganado agora. Já percebeu, quando você está focado muito numa coisa, as pessoas te... Quando você está muito assim... essas igrejas neopentecostais falam muito de dinheiro, teologia da prosperidade. Aí você fala assim: os caras que estão lá são tudo bobão, tudo... Gente, tem professor universitário, tem caras ricos lá, muito inteligentes. E nessas igrejas são pessoas ignorantes, não. Tem pessoas ignorantes no sentido de conhecer pouco, mas eu conheci professores universitários indo nessas igrejas. E lá eles doavam carros, davam tudo que tinham. Mas por quê? Como uma pessoa pode ser tão ludibriada? É que quando você quer muito uma coisa, você fica cego para as outras, você não raciocina. Ele queria dobrar o dinheiro que era o seu ídolo. Então, ele foi, aquela palavra daquele pastor charlatão caiu como uma luva nos seus desejos mais egoístas. E ele, querendo tanto aquilo, ele falou: toma esse carro porque eu quero ter 3 do jeito que você está falando. No final das contas, quem se engana mesmo somos nós. A gente se deixa enganar. Porque a gente quer tanto uma coisa, e aí entra no processo de auto-engano. E as pessoas começam a usar isso a favor delas. Então Labão, repare, todo mundo tem um ídolo aqui. Jacó, ele coloca toda a esperança em Raquel, Raquel coloca a esperança de manter o nível em Jacó. E Labão, ele tem um ídolo que chama dinheiro. Ele vê aquela situação e fala: rapaz, peguei um trouxa aqui. E a gente sabe que Jacó não era trouxa. Ele enganava. Mas a situação aqui mudou. Inverteu. Agora ele está cego por algo. E ele se torna fácil de ludibriar. Vocês conseguem ver isso na mídia? As pessoas manipulando? Bom, por exemplo, dê exemplo. Essa parte aqui está falando um pouco aqui. Está aqui com aí. Ali no fundo também. Me dê exemplo, vocês aqui. Aqui também, aqui, ali. Me dê exemplos de como a mídia acaba usando isso. Você querer muito e ela te usa. É engraçado que não tem aqueles pedidos de manifestações, alguma coisa do tipo. Está todo mundo querendo muito alguma coisa. Por exemplo, quando teve as manifestações, quando subiu o valor do ônibus, dos 30 centavos lá, a lei, isso estava muito forte. E o público, a população queria muito aquilo. De repente a mídia solta uma outra coisa para tentar abafar isso. E tentar te jogar para outra coisa. Eu vejo isso muito forte na televisão. Tem esses exemplos também. Eu acho interessante também que quando você está focado em uma coisa, você vai buscar o que te diz aquilo que você quer ouvir. Por exemplo, quando você nessa discussão política, de esquerda, de direita, você que é de esquerda, você vai procurar alguma coisa que faz bem da esquerda. Você não vai procurar algo parcial, Você não vai procurar algo que fale do fato.
Né? Você vê as pessoas procurando algo que fale aquilo que seja bom para você. Então você não vai procurar um fato real, você vai procurar um fato que agrada aquilo que você quer. Tem uma outra coisa que eu vejo, que assim, as pessoas reclamam muito que o governo não ajuda no Pacto Social aqui para ter uma casa, para ter um carro, mas aí as pessoas ficam diante da TV, querem competir umas com as outras com o melhor celular, com a melhor roupa, com a melhor maquiagem, e gastam fortunas com isso enquanto elas podiam economizar esse dinheiro e ter o seu próprio bem. É claro que é difícil também conquistar, mas eu vejo pessoas que só quando foram persuadidas lá porque viu que isso não tem jeito, acaba gastando tanto, mas por quê? Foram movidas pelo consumismo, pelo apelo, e acabam colocando suas frustrações em outras pessoas enquanto fugiam elas próprias economizando seu dinheiro. Eu entendi, apesar que você já não crítica, eu tinha pensado em coisas mais simples, assim, como. Eu recebi, né? Vocês, aquela coisa assim de compre isso para ser feliz. Quando você faz de você brilhante, exato, ser brilhante. Beba essa cerveja para que as mulheres mais bonitas fiquem no seu lado. É uma coisa assim que na vida, na realidade, não faz nenhum sentido, né? Mas só que na propaganda, parece, sabe, compre esse carro para você se sentir livre. Ô Marcos, eu vou só deixa eu terminar esse exemplo. E ele geralmente tem um foco executivo, né? Porque o executivo, ele trabalha o dia inteiro, né? E ele se sente oprimido, com muito trabalho e tal, não sei o quê. E ele é um cara que tem dinheiro, mas só que ele é escravo do trabalho. Aí mostra aquele comercial, compre esse carro e se sinta livre. Aí você vê aquele, por exemplo, o cara tirando a gravata, o terno pegando o carro e indo pra praia. Que entra na cabeça do cara rico, né? Ele, olha, vou fazer isso. Aí ele compra o carro e ele usa o carro para ir da casa do trabalho. Mas beleza, ele vendeu. O cara do marketing vendeu. Sabe? Eu estou falando de coisas assim que. Como ir no Pão de Açúcar vai te fazer feliz? Entenderam isso? Eu não sei se vocês estão. São coisas. E tem a política também. A política também é onde estão os nossos ídolos. É onde você diz assim: o meu partido vai levar ao bem-estar. O meu conceito de político, seja progressista ou conservadora, vai salvar o mundo. Uau! E aí, quando o outro partido ganha, você não consegue ver os benefícios daquele outro partido. Começa a achar. Meu partido vai ajudar o pobre. Aí esse partido não está ajudando o pobre. Vamos ver. Porque você nunca se importou com o pobre. Você nunca se importou com igualdade. Você elegeu um partido como ídolo. Aí é o pessoal da direita fechando os olhos os benefícios que a esquerda pode ter trazido. E a esquerda também, não sabe? Tem a ver com idolatria, não tem a ver com o próximo, não tem a ver com nada. Tem a ver com aquilo que eu elegi como ídolo. Com as minhas esperanças. Então repare que ela deseja muito aquilo. Dá-me filhos, senão eu morro. Então o ídolo é aquilo que mais você deseja. Marcos, eu vejo hoje também essas propagandas funcionarem muito, porque hoje eu acho que a gente vive num mundo de pessoas internas satisfeitas. Nunca está satisfeito com nada. Eu vejo pelos meus filhos também, sabe? Você dá um ovo de Páscoa, não é aquele que ele queria, então aquilo lá não serve. Eu vejo, e com isso, a dificuldade de lidar com a frustração gera todo esse caminho. Eu vejo muita gente perdendo para a droga, perdendo para o álcool, justamente por dificuldade de se autoaceitar que ela é daquele jeito, pronto. Né? Então, acho que isso que leva muito essas propagandas hoje a pegar de verdade no foco de muita gente. Né? Então, eu já vi, você falou de pessoas que têm dinheiro, eu já vi pessoas que não têm nada, mas ela precisa ter aquilo para mostrar para o outro que ela tem. Né? Então, e ela faz isso custe o que custar. Se eu precisar passar por cima de você, se eu precisar te derrubar, eu vou te derrubar. Então, acho que por isso que
esse culto da prosperidade, todas essas coisas funcionam demais hoje por causa disso, sabe? Eu conheci um amigo que era um traficante muito forte, e ele foi para a Universal e lá ele deu a casa, deu tudo que ele tinha, mas ele parou de ser traficante, sabe? Mas ele teve que dar tudo aquilo para eles, para dizer assim, pô, eu me livrei disso, então por isso que agora eu tenho uma nova vida. Para ele funcionou, né? Mas eu vejo muitas pessoas se acabando por causa disso, né? Na minha própria família tem pessoas assim. E eu não falo nada, mas eu fico vendo eles falarem, cara, é difícil de você assimilar e ver que aquilo está fazendo bem para eles, tá vendo? É o ponto que eu gostaria de tratar, justamente você está levantando, é que existe um reforço cultural. Na época de Raquel, mais do que a nossa, a mulher que não tinha filhos era considerada uma árvore seca, uma mulher amaldiçoada. E ela casa, para ela manter o padrão que está por cima, ela precisa do que agora? Ter filhos. Mas só que ela é estéril. Como que ela vai manter esse padrão? Não tem como manter o padrão de uma mulher de sucesso se a minha sociedade diz que a mulher de sucesso é a mulher que dá filho. E eu não dou filho, eu não vou ter sucesso como? Esse era o reforço cultural da época dela. Na nossa, para eu dizer que sou uma pessoa bem sucedida, eu preciso de dinheiro, eu preciso estar com uma mulher ou com um homem bonito ao lado. Entende, né? Um homem, a mulher, né? E a mulher, não, porque agora nas coisas tem que ser explicadinha, né? Estão entendendo? A coisa da imagem, eu preciso frequentar alguns lugares, tudo isso é reforço cultural. No fundo, tanto Raquel quanto nós somos pessoas que sem Deus somos vazias, e a gente abre o ouvido para escutar o que o mundo está dizendo, para eu ser mais importante. Para você ser mais importante, você tem que ter filhos. Então tem que dar um jeito de casar e ter filhos. Para você ser uma pessoa de sucesso, de valor, você tem que ter dinheiro. Tem que ter uma mulher bonita, ou um homem bonito ao lado. Então tem que, né? Aquela pessoa legal não serve, tem que ser muito bonito. Sabe? É muito interessante isso, né? A gente, no dia que a primeira DR que a gente fez esse ano, a gente falou bastante sobre isso. E eu citei 2 comerciais. O tipo de mulher que o homem enxerga e o tipo de mulher que a mulher enxerga. Então eu coloquei lá o comercial do Boticário, por exemplo, que são mulheres magras, né? Elas andando em grupo, fazendo compras. Comercial da C&A, da Marisa, qualquer um dessas que você vê, são mulheres esbeltas, né? Porque a mulher magra hoje em dia é o padrão, né? E o comercial de cerveja, por exemplo, que é a mulher que o homem enxerga, né? Aquela mulher bombada, tipo aquela moça do Itaipava que eu falei, a mulher verão, né? São sempre mulheres assim cheias, porque é aquela mulher que o homem gostaria de estar andando lá, entendeu? Então, para você ver como isso é muito manipulado mesmo na nossa sociedade, como isso vai sendo embutido na sua cabeça. É impressionante isso. Eu tenho um casal de amigos, de uma outra igreja, que o rapaz é aquele cara quieto, ele fala pouco, e quando ele fala, geralmente é umas... Calma! Aí ele tem umas piadas. É de outra igreja, né? É um cara meio sarcástico, assim, sabe? Tal, as brincadeiras. E a mulher toda. Eu mesmo. Pode falar. Não, mas isso é muito comum, é muito comum esse tipo de casal, né? E a mulher toda não sei o quê. E ele dá umas dela, né? E ela... Eu mesmo. Mas eu ouvi dele, a gente conversando, só estavam nós dois, e eu ouvi dele a maior expressão que eu acho que um homem poderia expressar de amor pela sua esposa. Ele falando assim que, olha, quando você é jovem, você cria ideais de uma mulher bonita, de uma mulher que tem um corpo perfeito. Você pensa na vida íntima de que vai ser aquela coisa fora do comum e tal. Você casa, não é nada disso. Mas você vê beleza nisso. E ele falou assim, a minha mulher é a mais bonita do mundo.
Não porque para as outras pessoas seja. Para a maioria das pessoas, as pessoas vão achar ela feia. Mas ela é bonita porque eu não vejo apenas o corpo. Eu vejo toda a história que eu tenho com ela. O que ela significa para mim. Então, cabe a mim, todos os dias, me estimular a ter prazer com essa mulher que Deus me deu. E não é um cara que fica falando isso para a mulher. Mas ele sente por ela e as atitudes demonstram que ela sabe disso. E ele estava conversando e ele expressou. É um cara que fala ali e tal, não sei o que, com flores, não que isso não seja bom, né? São formas de você demonstrar carinho, mas é mais do que isso, não são gestos vazios. Então é a minha esposa, é o que faz dela especial e linda para mim, que ela é a minha esposa, a pessoa que Deus me deu. Eu achei bonito isso, porque você não vê, ainda que possa ter, né, mas eu não consegui identificar idolatria nisso que ele estava falando. Porque a mulher que Deus me deu, não a mulher que satisfaz tudo. Ele via até propósito de Deus nela não satisfazer ele em algumas áreas, que mostrava quem ele era diante de Deus. Então, o bonito da vida é você enxergá-la através de Deus, e não através daquilo que a cultura nos traz. Você vai ter isso, que o Rodrigo falou. São pessoas que são vazias, e por serem vazias dão ouvido ao mundo, perguntando: o que eu posso fazer para ser mais feliz? E o mundo vai dar várias sugestões a você, mas são sugestões idólatras, e no final das contas você não vai poder nada disso. Nas músicas, amor perfeito, amor... Gente, tem umas músicas que eu escuto, tanto nacionais quanto internacionais, que eu falo assim: rapaz, está falando de Deus, porque só Deus pode dar o que essa pessoa está querendo, um homem ou uma mulher. E no fundo é assim. É assim. Por isso que tem muitos casamentos dando errado. Porque a pessoa vai com uma expectativa lá. Aí não é nada daquilo. Ela não quer admitir que a expectativa dela era muito alta. Não, eu vi na TV, eu assisti Titanic, e o cara não consegue nem lavar a louça pra mim. O Jack morreu pela menina lá. Eu li o livro do Nicholas Sparks. Um amor para recordar. Eu quero um amor desse. Isso tudo alimenta o nosso coração idólatra. E você só pensa no que o outro pode fazer por você. Acho que é uma linha bem tênue essa de você ser obcecado pela sua esposa, você idolatrar, e você tem sempre no casamento que você casa para fazer o outro feliz. Então a sua vida inteira você vai buscar a felicidade do outro para você ser feliz. Só que isso ao mesmo tempo você pode estar colocando ela em primeiro lugar e tirando outras coisas. Você está idolatrando. Essa é uma linha bem tênue. De você idolatrar e você fazer as coisas buscando o prazer dela. Ainda que a gente não consiga identificar isso em nós, o único modo de nós fugirmos desse perigo é analisar toda a vida através de Deus. É como esse meu amigo fez. Ela é perfeita para mim, porque é a mulher que Deus me deu. Ô Marcos, ainda que não seja perfeita de fato. Esse raciocínio dele, vocês têm que tomar cuidado e ter visão, porque o que ele falou ali, ele está criando uma sementinha que para ele colher amanhã. Esse sentido que você fazer um casamento, é você procurar fazer a outra pessoa feliz, é uma troca. Não é que você vai passar tudo por cima, não. Como que eu posso me expressar melhor para que vocês entendam? Nós estamos em casa, na minha família. Enquanto a minha esposa vai dar banho nos meus filhos, eu posso estar adiantando uma coisa aqui para ela. Ou eu vou dar banho nas crianças, ela pode estar fazendo isso. Isso é uma troca. Você está entendendo? O que eu vou fazer? Eu vou dividir tarefas para que a gente possa ter mais tempo juntos. Um está fazendo completando o outro. Isso é o raciocínio
de você fazer outro feliz, porque a tendência do homem, o homem é forgado por natureza. O homem é forgado. O homem chega em casa, chega do serviço, senta lá no sofá lá, ô mulher, traz isso aqui pra mim, faz favor, traz isso aqui pra mim, fica ali, ó. Que mulher que vai aguentar isso? Tem filhos, tem um monte de coisa para fazer, e à noite o homem ainda quer namorar com a mulher. Sabe que a mulher vai querer namorar com um cara desse? Então, isso é uma troca. Isso quer dizer o quê? Ajuda que você vai ser recompensado, que você vai fazer ela feliz e ela vai retribuir com você. É esse o meu raciocínio, minha visão é essa. Você falou sobre que a gente não pode dividir nossa. Você nunca mais esquece. Eu até estava comentando isso sexta com o Mozão sempre diz, né? De como a gente torna coisas boas e coisas ruins para o nosso coração. Então não é enxergar o casamento, o relacionamento, o trabalho, ou várias coisas como as coisas ruins, mas analisar o que você disse mesmo. Que todas as coisas têm que ser feitas para a glória de Deus. E você olhar isso com muita seriedade. E a gente percebe sim. Eu estava falando com ele, eu queria estudar, queria voltar a estudar, porque nossa, no trabalho, eu queria trabalhar. Eu disse, assim, mas por que você quer fazer isso? Porque você quer atender, porque ele falou assim, sabe por quê? Porque você quer se autoafirmar nisso. Ele falou, você não está satisfeito em cuidar dos seus filhos, não é? Você não está satisfeito? Te falta alguma coisa? Por que você quer trabalhar? Tipo, eu me questionei. E eu confesso que não é que eu não tenho, eu quero estar no meu nome nisso, ele me apoia nisso, mas eu estava querendo me autoafirmar nisso, porque era só o que faltava. Eu tinha uma família que eu queria, meu marido é ótimo para mim, eu amo, não nos falta nada, graças a Deus, e só faltava isso, para eu ser o que a sociedade queria que eu fosse. Então não era para a glória de Deus. Então eu acho que é simples, não é complicado, em tudo, no casamento, em tudo, porque é se questionar mesmo, mas por que eu estou indo na igreja? Por que eu quero cantar música de louvor? Por que eu quero ir na escola dominical? Por que eu estou lendo a Bíblia? A gente às vezes lê a Bíblia para debater com o irmão que tem razão, meu Deus. Então a gente pega coisas boas, santas, até mesmo ajudar o marido, às vezes eu vou fazer isso, porque não, vou fazer isso porque o Senhor me disse que eu tenho que amá-lo como o meu próprio corpo. Não é só porque eu vou fazer isso, porque aí ele vai me dar aquele dinheiro para eu comprar aquele sapato lá. É uma autoavaliação. Então é algo mais profundo, né? Não é simples assim. É simples. Eu vou fazer um comentário. Vou sair da área afetiva. Vou fazer um comentário dentro da área afetiva e depois vou sair para usar isso que a Patrícia falou, linkando com a realidade de Raquel. Essa questão da troca, eu entendi o que a mãe falou. Ela deve acontecer de uma forma natural. Uma troca assim. Não é que eu estou fazendo isso para que o outro me dê. Não, eu estou fazendo a minha parte. Né? Exatamente. Então, eu concordo com ele nesse sentido. Agora, a troca, ela é destruidora quando ela é consciente e ela vem numa forma de chantagem. Irmãos, eu vejo eu vou abrir aqui com vocês, para aqueles que estão casados e para aqueles que não são, tanto homens quanto mulheres, não façam isso porque isso é pecado. Deus ele está interessado até na sua vida íntima com a sua esposa. E a gente tem uma visão de que sexo não se fala. Sexo não é coisa de crente. Nossa, Deus acha que quando não pode nem ver uma coisa dessa. Olha o que diz lá em 1 Coríntios capítulo 7. Versículo 2, vou começar no versículo 2, tá bom? Eu vou ler para vocês. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. Então, para que você não viva na impureza, melhor que você se case. O contrário vai querer satisfazer os seus desejos de formas ilícitas. Isso é pecado, isso é impureza. Então, case. E quando casar, como que eu evito a impureza? A impureza no sentido de trair a minha esposa, de recorrer à pornografia. Como que eu evito isso? Olha o que Paulo, escravo do Espírito Santo, diz. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. E também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Aí você quer espiritualizar? Não, porque é devido assim, né? O cuidado, manter a casa, não está falando de sexo.
Continua. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, mas novamente vos ajudardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Vocês não podem parar de ter vida íntima. A menos, salvo, talvez, para vocês dizerem assim: olha, nós vamos orar, nós vamos jejuar. Mas não por muito tempo. Porque se vocês ficarem muito tempo, Satanás irá tentá-los nessa área. E a gente, com medo de entrar nesse assunto, tem tanto casamento se desfazendo, porque a mulher faz chantagem com o marido. Não, hoje não. Se você não fez isso, isso e isso. Isso só vai me ter se você fizer. O marido é a mesma coisa. Isso é pecado. É pecado e é uma porta aberta para Satanás tentar e destruir os lares. Isso deveria ser falado abertamente. Porque tem gente aí vivendo com a metodologia mundana. Isso não é de Deus, isso é pecado. E ainda tem gente com um assunto de santidade. Não, eu não toco nisso porque eu sou santa. Não é nada, é pecador. Se fizer uma coisa dessa, está casado, diante de Deus, está tudo certo. Tem mais é que fazer mesmo. A gente tem uma vergonha de falar isso. E aí, por não tratar, os casamentos vão sendo rompidos. Então, eu entrei nesse assunto afetivo para justamente tratar dessa questão, que eu vejo muito na igreja e a pessoa acha que está todo mundo. E não fala com ninguém por vergonha, por medo de ser julgado, fala, nossa, irmã. Então, guardem esse texto para vocês, às vezes para ajudar quem precisa. Porque a pessoa, obviamente, não vai abrir isso para a igreja, não deve. Né? Mas você pode ter, em algum momento, a pessoa se aproximar e desabafar isso. Isso vai mostrar o que a palavra de Deus diz. E a Patrícia havia dito dessa questão do porquê que você quer o que você quer. A pergunta agora, voltando ao texto, por que Raquel queria ter filhos? O que a motivava? Por que é errado ter filho, querer ter filhos? Claro que não. A questão é a sua motivação. Quando você lê o texto, lá em Gênesis, capítulo 30, existe uma dica aqui que passa despercebida de nós. Quando, no versículo 3, ela responde a Jacó: eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela para que dê a luz e eu traga filhos. A palavra traga aqui é e eu me edifique. É como se ela se sentisse por baixo e ela queria se reedificar para voltar por cima. Qual era a motivação dela então? Manter as aparências, manter o status. Porque a chiquinha já tem 5 filhos aí, pelo menos. Eu estava ganhando aqui. Era a Alemanha. Ela não tinha feito nenhum gol ainda. Então ela queria manter a ideia de ser o centro de das atenções. E aí eu volto para vocês. Por que vocês fazem o que vocês fazem? Por que vocês cantam na igreja? Por que eu prego? Por que vocês querem fazer o que vocês fazem? Porque às vezes a gente está tomando mais de trabalho com Deus do que a Deus. A gente faz o que faz na igreja, ou até mesmo ajuda o próximo. Eu tenho eu não acho errado você postar algumas coisas no Facebook, né? Trabalho da igreja. Mas eu tenho uma dificuldade de. Tem gente que fala assim: olha as fotos que eu tirei aqui entregando isso, que bom e tal. Às vezes a pessoa faz isso sem nenhum desejo de mandar. Às vezes quer divulgar o trabalho. Exatamente. Trazer mais irritações. E tem outras pessoas que fazem para se autoafirmar. Para dizer, olha quanto eu sou bom. Quanto eu sou bom. Colocar alguma coisa lá no Facebook. O menino ele pediu leite em pó também.
E eu conhecendo que é um ovo de Páscoa, não que é o chocolate, eu fui lá e comprei. Ele trouxe um bis. Falei, não, você vai levar um ovo de Páscoa. E ele primeiro me pegou. E ela colocou a foto de mim, envergonhada, né? Ela postou a foto. Aí o menino xingou, falou, não. Ela vai xingar Porque ela se comoveu às custas da timidez e da vergonha dos meninos. É questão nem de timidez. Então por que você faz o que você faz? Às vezes não tem nada a ver com Deus. Eu espero estar entre amigos aqui, que Deus sabe da minha luta, toda vez que eu vou pregar. Eu oro. Eu ia falar, oro, desoro, não tem nada a ver. Eu oro e luto e eu falo, Senhor, eu só quero subir naquele culto se for com a única motivação de que os meus irmãos sejam edificados e que teu nome seja glorificado. E que se eles saírem aqui dizendo alguma coisa, seja não que grande pregador nós temos, mas que grande Deus nós temos. E eu oro e fico batendo na tecla. Teve situações que eu não estava com vontade de pregar. Estava bem. E eu orando, lembrando de quanto Deus é misericordioso. E eu não tenho vergonha de dizer isso, porque eu quero que vocês aprendam que todos nós somos pequenos diante de Deus, somos pecadores, mas que a gente não pode se apartar da graça. Senhor, que as minhas motivações sejam motivações santas. Tem que lutar mesmo. Deus me livre um dia que eu subir no púlpito me achando o cara que está tudo certo, que eu sou perfeito. Então eu prefiro sim sofrer antes de subir no púlpito para pregar com a consciência limpa. E eu estava lendo recentemente, Spurgeon, é conhecido como príncipe dos pregadores. Spurgeon, ele tinha depressão. E por vezes ele foi levado ao púlpito carregados pelos diáconos. E por vezes ele falava assim, olha, eu não tenho condições nenhuma de pregar. E aí eu olhava a Bíblia e passava minutos chorando. E a igreja parada. Vendo o maior pregador, né, pregando para 15, 20 mil pessoas, simplesmente chorando. Até que começava então a pregar. E pregava pela graça de Deus. Então vocês têm que lutar contra isso. Eu não estou ensinando. Vocês têm que olhar para si e perguntar assim, por que eu faço isso? Por que eu quero isso? E quando vocês encontrarem motivações pecaminosas em si, não fujam disso não. Admitam para Deus, Senhor, eu estou querendo fazer isso para me aparecer, mas eu não quero continuar assim. Muda meu coração. Eu estou querendo fazer isso para buscar sentido, mas o meu sentido já é tudo. A minha razão de viver é isso. Raquel diz, dá-me filhos, senão morrerei. Nós não podemos dizer isso. Dá-me oportunidade de plantar na igreja, senão morrerei. Dá-me oportunidade de pregar, senão morrerei. Eu tenho a plena consciência de que Deus me chamou para pregar. E eu passei a minha vida toda desejando isso. Mas no fundo eu queria não desejar isso. Não sei se você me entende. Eu desejava, mas se eu pudesse escolher não desejar, eu escolheria por causa do peso, da responsabilidade. Mas isso não pode ser a razão do meu viver. Se um dia acontecer algum acidente comigo e eu não puder mais pregar, a vida vai perder um pouco de cor? Claro que vai. Mas ela continua. Porque Cristo é a razão do meu viver. E o que importa é meu coração diante dele. Então, às vezes, nós queremos fazer as coisas para nos honrar a Deus. E não façamos isso. Lute contra isso, ore. Senhor, muda as minhas motivações. Lembra do Salmo 139? Vê se é em mim algum caminho mal. Porque às vezes você não tem condições de você ver. Em síntese, vocês sabem como a mulher que disse, dá-me filhos, senão morrerei, morreu? Então vamos. Que ironia, né? Tem mais coisas antes de chegar nisso.
Deus se lembra de Raquel, ela tem um filho, e ela dá o nome de José. José significa que ele acrescente mais um. Ou seja, os ídolos nunca vão te satisfazer. Você sempre vai querer mais. É filho que você quer? Toma aí um. Quero mais um. Aí o segundo filho que ela tem, que é Benjamim, ela morre. Então que você leve, a única maneira de você curar toda a sua idolatria é você saber que Deus te é suficiente. É Ele que completa totalmente. Eu não sei se eu já contei para vocês, e eu vou encerrar com essa história. Se eu não contei, eu vou contar de novo. Uma vez um casal veio conversar comigo, e a queixa da esposa era que o marido prestava dinheiro para os parentes, para os primos, e não recebia de volta. E ela dizia assim: olha, é uma pessoa boa, não é uma pessoa boa, mas só que ele sabe que vai ter aquele dinheiro e mesmo assim presta. Mas isso é muito ruim, porque falta para nós não temos muito recurso financeiro. Isso acaba desestabilizando as finanças da nossa casa. E eu falei: não é tão simples chegar e falar assim: ó, você não pode fazer isso, a mulher está gostando, está dando problema. Não resolve assim. Eu comecei a orar pedindo a Deus que abrisse minha mente para entender aquilo. E qual é a história daquele rapaz? Ele é fruto de um estupro. O padrasto abusou da mãe dele. A família ficou a favor do padrasto e não da mãe dele. Ela engravidou, ela não abortou, mas só com acordo na família, quando essa criança nascer, você vai deixar lá no hospital para adoção. A criança nasceu, ele nasceu, mas a tia disse assim: não, eu vou cuidar. E não vai ser cuidado por uma outra família. E ela se dispôs a cuidar daquele menino. O menino foi crescendo sem saber por que a mãe não amava e sem saber por que ele não podia entrar no quarto do avô, que agora estava na cama, né? Não conseguia se mover. Na verdade não era avô, era pai dele. Não sei quem é. Né? Eu não preciso falar, né? Não. E ele passou lutando com aquilo. E se sentindo abandonado. Isolado. Ele foi passando e ele, toda vez que via alguma reportagem na TV sobre acidentes, ele falava: por que eu não estava lá para morrer? Por que Deus não me mata de uma vez? Então a maior dor dele era a rejeição. E o maior desejo dele era ser aceito. O problema é que a dor dele e a condição pecaminosa dele fez com que ele idolatrasse a aceitação. E para ser aceito, ele estava disposto a tudo. Até mesmo tirar os recursos que ele não tinha de si para manter o afeto da família e dos filhos. Porque ele não queria passar pela dor da rejeição novamente. E como que você resolve isso? Você tem dor, você não pode ignorar isso, você também tem pecado. E o pecado, a solução pecaminosa e idólatra que ele estava dando ao problema, causava ainda mais sofrimento a ele. Era uma bola de neve. Então eu conversei com ele e disse: olhe para Cristo. Olhe para Cristo, demonstrando o seu amor na cruz, pagando todo o preço, sofrendo todo o sofrimento para que você seja aceito na família de Deus. E quando você é aceito na família de Deus, quando você é recebido como filho, você pode chamar de pai, você pode chamar Deus de pai e contar uma promessa que Ele mesmo nos disse: ainda que a tua mãe e teu pai te abandonem, eu, o Senhor, jamais te abandonarei. E todo o carinho da sua tia, todo o cuidado da sua tia é a expressão do amor de Deus na sua vida, não te desamparando. Todo o amor que você tem em família é a expressão do cuidado de Deus. Quando você começa a encarar a vida toda como Deus agiu, você começa a se dar conta de que você tem tudo em Deus. Que você não precisa dar ouvido ao mundo para se sentir mais importante.
para ter significado. Você não precisa fazer as coisas na igreja motivado pelo ego para se sentir importante com as pessoas. Você não precisa de um marido, de uma esposa espetacular, bem-sucedido para se sentir melhor. Sim. Nós temos tudo que precisamos em Deus. E quando você tem esse entendimento, você também fica disposto a abrir mão de muitas coisas. Calvino disse assim: eu abri mão de tudo que eu tinha por Cristo. O que eu ganhei com isso? Eu ganhei tudo em Cristo. E Paulo diz: eu considero todas as coisas como refúgio, como lixo, comparado ao que eu tenho em Cristo. Então a solução para toda idolatria é nós nos preenchermos em Cristo, buscarmos o verdadeiro Deus. Isso cura todos os traumas do passado, cura todas as dores e feridas do presente. É só descansar nele. Vocês querem dizer alguma coisa? Samuel? Tá bem? Queria agradecer que foi uma aula boa, especial hoje, né? A ideia é que seja simples mesmo, né? A gente possa trocar uma ideia, né? Foi uma aula boa. Agora sim. Vamos orar? Vamos orar? Ficar de pé. Vamos orar de mão dada. Gostaríamos de agradecer a presença da Rosângela. Ele está na sala de Catecume, no circulado. Está membro da nossa igreja. Lógico que vai se tornar também membro da nossa sala. Então, a recebam bem. Que Deus abençoe grandemente. Vamos orar e vamos dar uns minutos para que você ore com Deus. E aquele que sentir, pode quebrar o silêncio dessa oração. Peça ao Senhor para que Ele esteja nos moldando, que Ele arranque de nós todos os ídolos e que possamos descansar tão somente nele. Não conseguimos chamar pelo Senhor, Senhor. Estamos procurando, Senhor, tantas coisas do Senhor, santificação. Coisas frustrando, Senhor, porque nós, o receio, Senhor, de algo que não sentir. E às vezes passando por isso na nossa vida, Senhor, querendo nos satisfazer em algo tão passageiro. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, ó Deus. Limpa-nos, Senhor, mais uma vez. Às vezes, Senhor, o Senhor já nos vestiu de vestes novas, nós, Senhor, insistimos, Senhor, em sujá-los, Senhor, com o pecado. Então nós rogamos, Senhor, nossa misericórdia tão inigualável, tão compreensível. Lava-nos mais uma vez, Senhor. Conduza-nos a um arrependimento verdadeiro, Senhor, que só o Seu Espírito Santo pode produzir em nós, Senhor, para que vivamos, Senhor, uma vida digna, Senhor, dessa salvação e dessa graça que o Senhor garante para nós, Senhor. Não nos deixe, Senhor, viver de um modo, Senhor, que não te glorifique, que não sejamos luz, ó Deus, que não evidenciamos o Seu Espírito em nossas vidas. Eu quero te entregar, Senhor, aqui a vida de cada irmão. O Senhor sabe o que cada um passa, o Senhor sabe a vida de cada um, o Senhor sabe os nossos ídolos. Por mais que muitas vezes por vergonha, por ego, nós tentamos esconder, Senhor, que o Senhor nos mostre, mesmo que cause dor em nós, Senhor, mostre de forma explícita a nós, Senhor. Faz-nos, Senhor, nos arrepender e quebrá-lo, Senhor, em nosso coração. Dia a dia, Senhor, às vezes leva tempo, Senhor. Seja paciente conosco e ajuda-nos também a ser paciente com nossos irmãos, quando nós identificamos neles, Senhor. Que possamos exortá-los em amor, que possamos confessar uns aos outros os nossos pecados, que
possamos suportar uns aos outros, não carregar como que nos faça ser a tua unidade, ser como um corpo, Senhor. Que se importe, Senhor, com a fraqueza do nosso irmão, que tente ajudar, Senhor. E que sejamos, Senhor, pacientes em exortá-los, ó Deus. Ajuda-nos a caminhar juntos, Deus, sabendo que somos pecadores, mas sabemos que todos foram chamados por Ti. E que o Senhor que começou algo em nós, Senhor, há de terminar, porque é no Teu poder que confiamos, não na nossa capacidade, Deus. Eu amo especialmente pelo reverendo Marcos Cleber, Senhor. Teu servo, Senhor, da gratidão, Senhor, da vida dele. Obrigada por o Senhor nos levantar, Senhor, que levantou homens como esse, que mesmo sabendo da fraqueza dele, insiste e persiste em te buscar e santificar, parecer, Senhor, instrumento teu e edificar a tua igreja. Obrigada pelos conselhos dele, pela paciência, pela dedicação, pela força. Obrigada pelo homem que ele tem sido modelo para esses jovens, Senhor. O Senhor sabe o quanto ele foi modelo e quanto através da vida dele o teu Espírito mudou jovens aqui, inclusive a mim. Quero te agradecer também pelo Sérgio, que está em nosso meio, pela Ruth, Senhor, pela Melina, por todos os professores que passaram por aqui, pelo reverendo Abel, pelo reverendo Maurício. Obrigada, Senhor, que saia do Senhor, que também nos conduz, Senhor, a sair daqui para ser luz na vida de outras pessoas. Obrigada pela minha família, Deus, pelos meus irmãos. Eu só posso te agradecer, Senhor, pela ressurreição de Cristo, pela salvação, pelo perdão. Eu só te peço, Senhor, que o Senhor nos conduza a Ti e todos nós em arrependimento. Perdoa os nossos pecados. Que o dia de hoje, Senhor, seja em torno de Ti, dedicado a Ti, Senhor. Que não nos esqueçamos de nada que formos fazer, por que devemos fazer e para quem fazemos. Guarda-nos, nos traz aqui à noite para prestar um culto agradável a Ti. Prepara os nossos corações durante esse dia. Em nome de Jesus, amém. Quero que vocês, assim, simbolizados por este círculo, que vocês contem um com os outros, que ao invés de querer impressionar um ao outro, vocês encontrem amigos, irmãos, que vocês possam dizer: eu estou vivendo nisso, nessa área, me ajude em oração, vamos caminhar juntos. Quando nós nos damos conta que somos imperfeitos e o outro também tem dificuldades parecidas com as nossas, isso nos une. Vocês já perceberam que as tragédias, cada um tem tragédias pessoais aqui. Que isso seja motivo para nos unir e que possamos encontrar o consolo e o cuidado de Deus através da vida dos nossos irmãos. Que possamos viver em família para a glória do Senhor. Que vocês olhem uns aos outros e digam: esse é meu irmão. Eu não quero impressionar. Ele também não impressiona. Nós somos juntos. Eu quero aprender com ele, quero que ele aprenda comigo, que possamos crescer juntos.